galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje iremos falar sobre raízes de uma equação do segundo grau. O que são raízes de uma equação do segundo grau? Vamos ver? Raízes de uma equação do segundo grau. Chama-se raízes ou zero da função do segundo grau, dada por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, os números reais x, tais que o y é igual a zero. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa função e a gente vai igualar a zero. Por quê? As raízes da minha função do segundo grau são soluções da minha equação do segundo grau. Então, a gente vai encontrar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa função, certo? Então, a gente tem uma função aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente vai igualar essa função igual a zero. Então, ela vai se tornar uma equação do segundo grau. Então, ela se torna uma equação do segundo grau, a gente vai conseguir encontrar as raízes, certo? Como é que a gente vai fazer para encontrar essas raízes? A gente vai fazer primeiro por 3 passos, certo? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o delta. Então, primeiro a gente tem que calcular o delta, certo? Pela seguinte fórmula. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Tia, de onde é que vem esse B, esse A e esse C? Vocês se lembram que na aula passada a gente viu como identificar o A, o B e o C? Identificando o A, o B e o C, a gente substitui nessa fórmula, certo? Depois de calcular o delta, a gente vai analisar o delta, certo? Então, se o delta for maior do que zero, ele vai possuir duas raízes reais, certo? Se o meu delta for menor que zero, ele não vai possuir nenhuma raiz dos números reais. Não possui raiz, certo? Se o meu delta for igual a zero, então ele vai possuir duas raízes iguais, certo? Por isso que a gente tem que analisar o delta antes da gente encontrar os valores de x1 e x2, que são as raízes. Porque se o delta der menor do que zero, então ele não vai possuir raiz, a gente já para aí, certo? Depois de a gente analisar o delta e descobrir que ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, a gente vai calcular as raízes pela seguinte fórmula. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, a gente substitui o delta que a gente encontrou no primeiro passo, o valor de b e o valor de a, e a gente vai encontrar as raízes x1 e x2. Depois de feito todos esses cálculos, a gente vai ter as duas raízes que satisfaz essa equação do segundo grau. Então, agora a gente vai ver um exemplo, certo? De uma equação do segundo grau. Como a gente conseguir encontrar as raízes dessa minha equação do segundo grau. Agora, galerinha, a gente vai calcular certas raízes da minha função no segundo grau, no exemplo, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular as raízes reais da função dada pela lei y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função, certo? Dada pela lei x ao quadrado menos 5x mais 6, a gente vai igualar a zero. A gente igualando essa função a zero, ela vai se tornar uma equação do segundo grau. A gente vai conseguir encontrar as raízes, certo? Então, a gente igualou a zero. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar quem é A, B e C. Quem é A? O A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, o A é igual a 1. Quem é o B? É o termo que acompanha o x. Nesse caso aqui, quem é? É o menos 5, né? Ó, o número que acompanha o x, menos 5. Quem é o C? É o termo independente, certo? Ficar aqui sozinho, ó, o número sozinho, que é o 6. Então, a gente encontrou quem é A, B e C. A gente identificou. Agora, a gente vai substituir, certo? Para encontrar o delta, que é o primeiro passo, calcular o delta. Então, o delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente não encontrou o valor de A, B e C, a gente vai substituir, certo? Então, o meu delta vai ser igual a... Quem é B? B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o A? 1, então vai ficar 4 vezes 1 vezes... Quem é o C? 6. 4 vezes 6. Então, o delta vai ser igual a 5. Menos 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa de menos 5 vezes menos 5. Então, menos 5 elevado ao quadrado vai dar igual a 25, certo? Porque vai ficar menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 25. Menos
Quanto é 4 vezes 1? 4. 4 vezes 6, 24. Então, vai ficar 25 menos 24. Quanto é 25 menos 24? Igual a 1. Então, meu delta vai ser igual a 1. Agora, o segundo passo, a gente vai analisar o delta, certo? Então, o meu delta aqui, meu delta é igual a 1. Ele vai ser maior do que 0, igual a 0 ou menor do que 0. Observe se ele é igual a 1, então ele vai ser maior do que 0. Ele sendo maior do que 0, ele vai possuir o quê? 2 raízes reais, certo? Então, meu delta aqui vai ser maior do que 0. Então, ele possui 2 raízes, certo? Pronto. Agora, a gente vai encontrar as raízes, certo? Vamos substituir aqui nessa forma. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, meu x vai ser igual. Quem é b? Menos 5. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? A gente encontrou aqui, né? Ó, 1. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a. Quanto é o valor de a? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, meu x vai ser igual. Menos vezes menos, mais 5. Mais ou menos. Quanto é a raiz de 1? 1. Então, mais ou menos 1 dividido por 2. Então, agora a gente vai encontrar o x1 e o x2. Então, vai ficar mais 5, mais 1, no primeiro caso, dividido por 2. Vai dar igual. Quanto é 5 mais 1? 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. E agora, no segundo caso, vai ficar mais 5 menos 1 dividido por 2. Quanto é mais 5? Eu tenho 5 reais e estou devendo 1. Vou ficar com quanto? Com 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a gente encontrou as raízes igual a 3 e 2. Então, os números 3 e 2 satisfaz essa minha equação. Espero ter ajudado vocês, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço para todos.